E se eu te disser que existe um exercício diário para o seu pênis que vai melhorar a sua ereção, sua vida sexual, sua penetração? Você acredita nisso? É sobre isso que eu vim falar com você hoje. Vamos para o vídeo aprender a malhar o pênis diariamente. Meu nome é Matheus Ferreira Amaral, sou urologista, trabalho muito na área de urologia, cirurgia robótica e andrologia. Se você quer passar por uma avaliação, por uma consulta comigo, o link está na descrição, o QR Code está aqui na tela. Quando a gente fala em malhar o pênis, exercitar o pênis, a gente não está falando uma brincadeira ou algo não só para parecer que é malhar. Não, é de fato malhar o pênis, exercitar o pênis. O seu pênis precisa ser exercitado. Você manter o pênis em desuso peniano, não usar o pênis, sabidamente traz alguns malefícios para ele. Esse processo que a gente chama de desuso peniano, não usar o pênis, a gente sabe como é que é o passo a passo disso. Você começa ficando longe ali das relações sexuais, seja por uma depressão, seja porque você realmente não está se envolvendo com ninguém, seja até por um resguardo religioso, você está sem relações sexuais. Você eventualmente pelos mesmos motivos não tem masturbação. Eventualmente, dependendo da sua condição física de saúde, você não está tendo as ereções espontâneas, matinais, noturnas. Então esse pênis não está chegando aquele aporte de sangue arterial para levar sangue oxigenado para o pênis. E aquilo é muito importante para a saúde do corpo cavernoso. E quando a gente fala corpo cavernoso, é uma musculatura. Corpo cavernoso é uma musculatura ali do seu pênis, ele é músculo. Então ele precisa chegar sangue ali, precisa se exercitar, assim como outras musculaturas do seu corpo. Ele não é diferente. Quando você fica nesse desuso, inicialmente, o pênis ele vai desenvolvendo uma disfunção erétil. Ou seja, você ficou muito tempo sem usar, aos poucos você, quando quiser usar, você não vai ter ereção, a mesma ereção de antes. Então, primeiro, uma disfunção erétil. E nesse estágio a gente pode colocar o sildenafila, o tadalafila, tentar melhorar isso daí. Mas se mantiver ali o período de desuso, eu sei que muita gente pergunta, você vai perguntar aqui nos comentários, mas quanto tempo de desuso? Não dá para precisar muito bem, mas eu vou te falar qual que é a população que mais sofre com o desuso, né? Que mais sofre as consequências do desuso. Então beleza, começou uma disfunção erétil, mas manteve ele sem usar, depressão, muita coisa na cabeça, tal, não tô com cabeça para isso, largou sexo para lá, largou vida sexual para lá. Depois de desuso, começa a se formar fibrose no seu pênis, pontos de fibrose. Então, como não chega um sangue arterial oxigenado ali, algumas partes daquele corpo cavernoso, daquele tecido muscular, vai sendo substituído por tecido cicatricial, de colágeno mesmo, de fibrose. E o pênis vai perdendo a elasticidade. E aí, eventualmente, ele pode até ter um encurtamento do pênis. Ele vai perdendo elasticidade. Quando você vai ter uma ereção, ou então mesmo no pênis flácido, você vai notando o encurtamento do membro por essa perda de elasticidade do corpo cavernoso. E se isso prosseguir, pode levar até uma doença de Peyronie. Doença de Peyronie é quando essas fibroses se organizam numa placa. Você tem uma placa dura, palpável, e o pênis começa a ficar torto, geralmente para o lado que está a placa. Essa placa não se entumece de sangue mais e o pênis vai ficando torto durante a ereção. Então, para que você não sofra todo esse desuso peniano, cumprindo o que eu prometi também, a população que mais pode sofrer com isso, em geral, são homens a partir dos 50 anos, especialmente aqueles submetidos à prostatectomia radical, que não tem as ereções matinais, noturnas, nenhum tipo de ereção. Para que você não sofra com isso, uma das formas de a gente exercitar, chegar mais sangue no seu pênis, abrir as veias do pênis, aqui a gente fala veia, né? Mas obviamente a gente está falando de chegar mais sangue arterial no pênis, é você exercitar a sua musculatura pélvica, toda essa musculatura pélvica do assoalho pélvico. O assoalho pélvico, ele fica na base do quadril. Ele tem uma série de musculaturas ali, levantador do ânus, bulbo cavernoso, isquiococcígeo, pubococcígeo, tem uma série de músculos que eu não estou aqui para ficar dando aula de anatomia para você, não tem a menor necessidade de você saber isso. Mas essa musculatura pélvica você pode trabalhar diariamente. Por exemplo, quando você for na academia, malhar perna, você pode fazer exercício de elevação pélvica, que é o famoso exercício de Kegel. O fisioterapeuta do assoalho pélvico, quando você quiser um trabalho mais específico, ele faz estímulo elétrico dessa musculatura, então ele coloca alguns eletrodos, pode estimular essa musculatura, estimulando mais. Quando você estimula uma musculatura, você estimula chegar mais sangue para ali, o seu corpo puxa sangue para aquela área que está sendo trabalhada. E se você trabalhar essa musculatura pélvica, vai chegar mais sangue nessa região
E o pênis está nessa região. Só para que você tenha uma ideia, a principal artéria, né, que passa ali no períneo, na região perineal, é a artéria pudenda. Essa artéria pudenda é quem dá o ramo de artéria cavernosa. São duas artérias cavernosas, direita e esquerda, que vai levar sangue para o lado direito e esquerdo do seu corpo cavernoso. Então, se você estimular essa musculatura, você vai estimular a chegada de sangue. E tem vários trabalhos, a literatura tem sido extensa em relação ao estudo dessa musculatura. Tem trabalhos provando que melhora a ereção no paciente pós-prostatectomia radical, que tirou a próstata, que vai ter um impacto nessa ereção. Tem trabalho provando que ele melhora a ereção em pacientes mesmo com disfunção erétil leve ou moderada. O com disfunção erétil grave também pode ser beneficiado. E tem trabalhos provando que ele impulsiona o efeito do tadalafila. Então, assim, a literatura é de fato extensa em relação a isso. A gente não está falando algo assim, puta, empiricamente, sem muita comprovação, não. De fato, melhora. Agora, os protocolos são variáveis. O exercício mais conhecido é o exercício de Kegel, né, de elevação pélvica. Mas para você aprender a identificar a musculatura, por exemplo, o púbico oxígeo, que é muito trabalhado no Kegel, você, por exemplo, você vai urinar, no meio da urina você trava a urina no meio do jato. Essa musculatura do púbico oxígeo que você usou, é essa musculatura que é trabalhada, por exemplo, no Kegel, entre outras também. Então isso serve para você identificar aquele músculo. Na fisioterapia, no Kegel, na elevação pélvica, você vai trabalhar, hipertrofiar, atingir o controle dessa musculatura e melhorar a chegada de sangue no seu pênis. Os protocolos, como eu falei com vocês, são muito variados. Você vai tentar atingir pelo menos 3 séries de 15 repetições todos os dias. E essas repetições, se você conseguir fazer um pico de contração ali em cima, segurar alguns segundos ali em cima, de 5 a 10, obviamente no começo você não vai conseguir fazer isso, não vai conseguir as 15 repetições e nem vai conseguir segurar lá em cima, mas você vai trabalhando aos poucos, aumentando a frequência, aumentando o pico de contração diariamente, que você vai notar melhora da sua ereção e também, por tabela, melhora do tempo de ejaculação. Também é um braço do tratamento de ejaculação precoce. O tempo para que você veja resultado nessa estratégia, em geral, em média de 4 a 6 semanas para você começar a ver resultado. Não é do dia para a noite, obviamente isso é uma média, pode variar de pacientes para paciente. Tem paciente que consegue evoluir mais precoce nesses exercícios, tem gente que fica mais tardio. Então varia bastante de paciente para paciente, mas de 4 a 6 semanas em geral você consegue ver um resultado e, obviamente, aliado a outras mudanças de hábito, parar de fumar, melhorar o diabetes, emagrecer, fazer exercícios aeróbicos, tudo, alimentação, você vai conseguir ganhos mais robustos e também com mais rapidez. Não esquece de comentar comigo aqui se você já fez o Kegel, já fez a elevação pélvica, já fez algum trabalho de musculatura pélvica e você já teve resultados para que todo mundo veja também. E eu vou te dar aqui um shot por dia, um vídeo que eu falo sobre esse shot diário que vai melhorar também a sua ereção. Até o próximo vídeo.